Olá! Minha convidada no programa de hoje é uma arquiteta, mestre em planejamento urbano, especialista em urbanismo social e habitação. Ela é também colunista na plataforma Caos Planejado e integrante do elenco Casa Cor. Nascida e criada no Jardim Colombo, uma comunidade que faz parte do Complexo de Paraisópolis, em São Paulo, Esther sempre quis fazer algo por seu bairro com o conhecimento que adquiriu. E hoje ela é responsável pelo Fazendinhando, um instituto que, através de projetos e intervenções sociais e culturais, está transformando a vida das pessoas da região. Hoje, Esther Carro é quem mostra a cara para o Brasil. Por eu ter, quando criança, nascido e crescido numa moradia muito precária, por ter visto muita gente ali, os meus vizinhos também morando em moradias, em barracos de madeira, sem ter opções de lazer, sem ter opções de estudo, de cultura, de uma moradia digna. E foi o que me motivou a entrar nessa causa, a ser ativista, lutar por mais oportunidades, principalmente para o lugar onde eu nasci e cresci. Ter uma moradia digna é direito de todos. Esther, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você conosco. Obrigada pelo convite. Esther, você é arquiteta, mestre e especialista em urbanismo e está cursando doutorado também nessa área de urbanismo. A carreira de arquitetura sempre foi o seu desejo, a sua meta? Não, eu conheci a arquitetura na adolescência. Quando eu era criança, eu sempre quis ser professora. Eu aprendi a ler muito cedo, ali com os meus 5 anos de idade. Eu lembro que as primeiras palavras que eu li eram que estavam nas paredes, grafites, letras, essas coisas assim. E me apaixonei pela profissão do professor, até que, quando os meus professores, num dia em um conselho de classe, eles falaram assim: Esther, vendo as suas notas, a maneira como você age aqui na escola, você pode pensar em outras possibilidades também. Era escola pública ou privada? Sim, sim. Eu sempre estudei em escola pública, estadual. No último ano que eu ganhei uma bolsa no ensino médio, numa escola particular. Então, para acessar o ensino, sempre foi muito difícil, muito complexo, assim. Como é que você chegou na arquitetura? Então, uma amiga minha, moradora do Jardim Colombo, apaixonada por moda, que também já me conhecia há muito tempo, nós estudávamos juntas. Ela falou assim: Esther, por que você não faz arquitetura? E aí comecei a pesquisar em bibliotecas, revistas, comecei a falar para minha família. A minha avó, que era empregada doméstica, ela trazia revistas das patroas delas. Eu começava a visualizar as revistas, a recortar o que eu achava interessante. E aí depois eu fiz um estágio em Paraisópolis e nesse estágio eu tive a certeza de que era essa profissão que eu queria exercer. O que acontece? Existe o Complexo de Paraisópolis e aí dentro do Complexo de Paraisópolis existem 4 favelas. O Jardim Colombo, propriamente dito, Paraisópolis, Porto Seguro e Pinheiral. E aí, então, quando eu comecei a entender o impacto que a arquitetura e o urbanismo poderia trazer para dentro das favelas, isso fez meus olhos brilharem. Eu falei assim: bom, é isso que eu quero, eu estou encantada por essa área. E ali, aos meus 16 anos de idade, antes de entrar na própria faculdade de arquitetura, eu falei assim: não, é isso mesmo e eu vou seguir nessa profissão. A área de arquitetura residencial, de construção, não era totalmente uma coisa nova para você. A sua família tinha uma ligação com a construção civil, não é? Exato. O meu avô materno era pedreiro, o meu avô paterno, marceneiro. O meu pai, quando ele veio da Bahia, ele era pedreiro. Tios, enfim, tinha muita gente dentro da minha família que já vinha nessa área da construção. De alguma maneira, os conhecimentos que eles tiveram pode também ter contribuído aí para o meu desejo de querer ser arquiteta. O que chamava atenção para você nos problemas de habitação lá da região? Olha, quando eu era criança, a questão da moradia ela ainda era muito mais precária, porque há 10, 15, 20 anos atrás, ainda existiam muitas moradias em madeira.
E muitas dessas moradias em madeira em cima do córrego, sem lugar para as crianças brincarem. Esgoto a céu aberto. Exatamente, não tinha um saneamento básico, a infraestrutura urbana básica também até aquele momento não existia. Então, acho que esse aspecto foi uma das coisas mais marcantes, assim, né? E você convivia fora de lá? Você fazia o contraste entre a habitação privilegiada e aquela habitação sem nenhuma condição de dignidade, enfim? Sabe o que é engraçado, Ricardo? Que eu não precisava assim, ir muito longe para ver esse contraste. Eu simplesmente, às vezes, atravessava uma rua e já enxergava esse contraste, tanto de condomínios de classe média alta, mansões, casarões. Então, na minha vivência também, né, eu nasci e cresci numa casa muito precária. Nunca tivemos condições de ter um revestimento, de ter uma pintura, de ter uma casa acabada, de ter uma casa confortável. O Jardim Colombo tem atualmente 20 mil habitantes e é muito maior que várias cidades do interior pelo país, né? O que você acredita que o poder público pode fazer para melhorar as condições de vida das pessoas que vivem ali e em outras comunidades por todo o país? Desde a minha infância até agora, houveram algumas intervenções pontuais, então já não é tão crítico quanto era antigamente, mas ainda assim nós temos neste momento acontecendo o projeto de urbanização, um projeto que foi aprovado há 20 anos atrás, e que está acontecendo faz mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos. E só está acontecendo porque meu pai hoje ele é líder comunitário do Jardim Colombo, então houve aí uma luta muito grande por parte da União de Moradores para reivindicar, para lutar pelos direitos, para que as obras de urbanização pudessem acontecer. Então, acho que quando essas obras de urbanização elas terminarem, quando tiver uma primeira escola dentro do Jardim Colombo, eu acho que vai causar uma diferença muito grande, porque eu acho que daqui a algum tempo o Colombo ele vai ser uma referência aí para muitas outras comunidades. Quando você estava na faculdade de arquitetura, você chegou a estagiar em secretarias de infraestrutura, de habitação, enfim. Como essas experiências ampliaram o seu olhar sobre as questões dos problemas, do que precisa ser melhorado nessas comunidades? Sim, então, logo que eu entrei na faculdade, eu consegui, no primeiro ano, realizar um estágio. E foi muito importante, acho que, ter o contato de uma forma mais ampla e numa escala do urbanismo. Então, trabalhei na Secretaria de Infraestrutura Urbana, trabalhei na Secretaria de Habitação, trabalhei em escritórios de arquitetura grande também. Então, isso, de alguma forma, me fez entender a realidade das diferentes comunidades, mas numa escala maior. E entender um pouco mais, né, como que funciona, quais são todos os processos, os trâmites, a parte burocrática. Então, eu fui entendendo, eu naquela época, né, eu sabia que, eu já entendia a questão da ausência de infraestrutura urbana básica. Mas quando você está numa secretaria, quando você está desenvolvendo os projetos, entendendo como funciona, eu acho que dá um outro contexto, uma outra visão. É uma visão mais ampla, exato, né? Holística. Você tem um entendimento do todo, né? Exatamente. E daqui a pouco a Esther vai contar como é o trabalho do Fazendinhando, um instituto que está transformando a vida dos moradores de um bairro em São Paulo. A gente volta já. Fique conosco. Ali tinha um número muito grande de mulheres desempregadas, mães solos, morando em aluguel. Nós precisamos fazer alguma coisa por essas mulheres. A princípio com uma capacitação na área da gastronomia, mas depois na área da construção civil. A partir do momento que tem ali um profissional da arquitetura, que tem uma organização, que tem, sabe, gente lutando, trabalhando por aquele espaço, as mudanças elas vão acontecendo. Estamos de volta com Esther Carro, arquiteta, professora de arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Instituto Fazendinhando, aqui em São Paulo. Esther, esse nome tão especial, né? Fazendinhando, que induz a entender botando a mão na massa, fazendo na prática, né? Quais são as áreas de atuação do Instituto?
Bom, primeiro, o nome Fazendinhando, ele se origina do nosso primeiro projeto, que se chama Fazendinha. Os moradores, eles apelidaram assim uma área que antes de ser um lixão, era como se fosse uma pequena fazendinha, então tinham vacas, bois, galinhas, plantações, porque foi um dos únicos espaços livres que ainda existiam na comunidade. E o seu Chico, ele cuidava dessa área com muito amor, com muito carinho. Chico? Ele era o vizinho da fazendinha e ali ele acabou tendo um apreço muito grande por aquele espaço. Ele começou a cuidar, só que ele, por um tempo ele ficou doente, então já não tinha mais condições de cuidar, então os animais já não tinham mais ali. E as pessoas começaram a jogar muito lixo, muito entulho. Ah, virou um lixão? Virou. A fazendinha do seu Chico. Virou, acabou se tornando um lixão. E aí o nosso primeiro projeto foi a partir dessa transformação ali em 2017, para transformar a área em uma área verde. E como é que foi para acabar com o lixão? Foi um processo complexo, assim, né? Porque primeiro você tem que ter todo um trabalho de conscientização ambiental, ali na base. De educação das pessoas. Exato. Para poder explicar para as pessoas que ali seria um espaço delas, então que o lixo deveria sair, não só por uma questão delas usufruir aquele espaço, mas pela saúde, né? Claro. Sem falar que também ali era um espaço que era o cantinho da disciplina. Há muitos espaços abandonados dentro das favelas que, por falta de zeladoria, por falta de manutenção, esses espaços eles acabam servindo para atividades ilícitas. E aí, além do projeto da Fazendinha, nós temos também mais outros 2 braços, que é o Fazendular, que reforma moradias precárias, e o das fazendeiras, que capacita mulheres na área da gastronomia e principalmente da construção civil. O Fazendinhando faz o que na prática? O Fazendinhando, ele é um instituto de transformação territorial, socioambiental e cultural. A gente busca, de alguma maneira, transformar o território a partir da capacitação. Nós temos um projeto específico, que é o das fazendeiras, que capacita mulheres em diferentes áreas, especialmente na área da construção civil, que é algo novo. É um projeto incrível que ele nasceu em 2020 por conta da pandemia. Até fazer aqui um agradecimento a todas as pessoas que doaram, apoiaram nesse momento. E ali tinha um número muito grande de mulheres desempregadas, mães solos, morando em aluguel, sem estudos, muitas não tinham nem terminado o ensino médio. E aí nós não pensamos assim, nós precisamos fazer alguma coisa por essas mulheres. E aí nasceu o projeto das fazendeiras, a princípio com uma capacitação na área da gastronomia, mas depois na área da construção civil. O primeiro modelo foi feito com 16 fazendeiras na área de azulejista e hoje já se replica em diferentes módulos, diferentes cursos, não só no Jardim Colombo, mas em outras favelas da cidade de São Paulo. E tem eletricista, tem. Encanadora, sim, todo tipo de, além de azulejista, pintora. Sim, impermeabilização, reboco. Nós temos, assim, diversas mulheres, não só qualificadas, mas que hoje também trabalham no mercado da construção civil. Essa mudança que vocês no projeto estão implementando, são vocês cuidando de vocês, né? São elas, as fazendeiras, fazendo a melhoria do seu lugar onde habitam com a família, enfim. O direito à moradia com dignidade, né? O lar com dignidade, faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Como a vida desses moradores mudou com o trabalho de vocês? Tenho várias histórias assim que definem e demonstram o impacto que tem causado na vida das diferentes famílias atendidas por nós. Eu convivo e trabalho num espaço onde, por exemplo, existem senhores, senhoras que vivem sozinhos, que não têm mais família. Uma senhora, por exemplo, ela estava acamada, não tinha forças para levantar. E ela estava, como ela mora próximo do córrego, na cabeça dela tinham mordidas de rato, assim. Meu Deus. A casa dela cheia, infestada de ratos. Tenho relatos também de senhores que, assim, vivendo em casas sem banheiro, sem o mínimo, sem o básico, tendo que escalar as paredes para dormir numa cama improvisada. Tenho relatos, assim, de mães com crianças vivendo em casas sem banheiros. E depois do trabalho de vocês, como é a vida desse mesmo pessoal?
Olha, como você mesmo disse, a moradia digna, ela é um direito de todos, né? A Constituição, ela diz isso, ela reforça isso. Quando nós intervimos nessas moradias precárias, eu acho que a gente consegue transformar ali em um verdadeiro lar. A gente consegue trazer mais segurança, a gente consegue trazer dignidade, melhorar no aspecto da saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, trazer mais alegria até, não só para a casa em si, mas para a viela onde ocorre a intervenção. A vida muda. Muda. As pessoas, elas são os vizinhos, assim, tem um senso de coletivo, de colaboratividade muito grande. Então, de solidariedade. De solidariedade também. Então, acho que o problema em si não é o lugar, mas é a falta das assistências, a falta de algum projeto, a falta do apoio público. As pessoas falam ora favela, ora comunidade, ora favela. Sim. Você, como arquiteta, qual é o certo? Olha, antigamente o IBGE, ele nomeava as favelas como assentamentos urbanos precários. E falar esse nome, eu acho que gera um preconceito. E aí o que aconteceu? No ano passado, para esse ano, houve a mudança ali a partir da Secretaria de Favelas. E hoje no IBGE existe o nome favelas e comunidades urbanas. Então, eu falo muito a palavra favela, mas quando de alguma forma eu me refiro ao Jardim Colombo, é automático eu falar assim, um pouco mais comunidade pelo senso de solidariedade, de amor, de união que existe, sabe? Mas hoje é correto você falar tanto favelas como comunidades urbanas. Com a transformação de algumas dessas comunidades precárias, transformando em casa, em lar de verdade, o bairro tem obtido, como um todo, novos contornos, não? Com certeza. Eu acredito que quando você faz essas mudanças, elas internas, por mais que por nós termos limitações, né, no recurso, ainda assim você começa a observar que a partir de uma transformação, ela vai se reverberando e vai crescendo para outras. E sem dizer também, por exemplo, agora a última reforma que nós fizemos foi a reforma de um motoboy que vive numa casa de 7,30 metros quadrados. Cozinha, banheiro, pelo menos. Não tinha. E aí eu refiz, criei um layout novo. E, enfim, com a ajuda aí, com o apoio da Casa Cor, na parte de recursos, a gente conseguiu transformar a casa inteira. E o que nós estamos observando, né, que ele, olha a atitude dele, ele já foi falando assim, olha, se precisar da minha ajuda para reformar outras casas, eu quero ajudar. Então, a gente vai observando que quando as famílias elas são atendidas, elas também querem se colocar à disposição e também tem aquele aspecto de mudar ali naquele onde a casa está inserida, né? Então, por exemplo, começa a ter uma limpeza, começa a ter mais cuidado. Começa a surgir comércio melhorzinho, sim, né? Sim, sim. Hoje, nossa, de uns anos para trás para hoje, assim, é impressionante o quanto que tem evoluído. Então, eu acho que a partir do momento que tem ali um profissional da arquitetura, que tem uma organização, que tem, sabe, gente lutando, trabalhando por aquele espaço, as mudanças elas vão acontecendo. E depois do intervalo, nós vamos conhecer mais sobre o trabalho da Esther, inclusive fora do Brasil. A gente volta já já. Quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Não importa de onde a gente vem, importa o que a gente vai fazer daqui para frente, importa o caminho que a gente vai trilhar. Estamos de volta com Esther Carro, presidente do Instituto Fazendinhando aqui em São Paulo. Esther, as mulheres formadas pelo Instituto, as fazendeiras, né, elas têm conseguido trabalho fora de lá, no mercado? Sim, eram mulheres que, inclusive, estavam desempregadas, sem muitas alternativas de trabalho. E hoje elas trabalham não só como empreendedoras dentro da comunidade, mas também registradas, trabalhando em escritórios de arquitetura, de engenharia. Então, além delas aprenderem e terem a possibilidade de reformarem os seus próprios lares, auxiliou no processo delas terem também ali novas oportunidades de trabalho. E vocês conseguiram acabar com o lixão e transformar num parque e tal.
O que acontece nesse parque lá? Existem uma série de atividades educativas, culturais, recreativas. Então, como na comunidade há poucos espaços, não tem quase nenhuma opção do que as crianças, os adolescentes ou mesmo as famílias, né, fazerem. Então, hoje a Fazendinha ela recebe diferentes atividades. Nós temos um festival, é um festival que acontece todo ano. Foi um programa estruturado ao longo de 6 meses, com atividades para as crianças nesses 6 meses, que se culminou depois, no final, com apresentações das crianças, com apresentações de artistas, com a gastronomia nordestina. Então, hoje, a Fazendinha é o coração do Jardim Colombo e oferece diferentes atividades e mostra um pouco, né, que os espaços públicos, ele é um espaço para o respiro, para o descanso, para o lazer, para a cultura, para a arte. E como as casas dos moradores são casas muito pequenas, muitas das vezes não tem nem quintal. Então, a Fazendinha ela também se tornou uma extensão das casas dos moradores. Esther, agora uma pergunta que insiste em não calar. Tudo isso é feito com que recurso? Boa, Ricardo. Então, esse é o nosso maior desafio, é a questão dos recursos, porque nós dependemos de doações para que as reformas aconteçam, para que todas as ações, as capacitações, a transformação do território, não só no Jardim Colombo. Então, para quem quiser entender melhor, no site tem mais informações. E hoje a gente recebe apoio de escritórios, de engenharia, de arquitetura. A gente faz o reaproveitamento também. Boa parte das obras, 35% dos materiais que nós utilizamos nas reformas são feitas a partir do reaproveitamento de peças sanitárias, de revestimentos, de tintas, de materiais que iriam ser descartados. Então, a gente também tem todo um trabalho de economia circular nos projetos para poder fazer esse reaproveitamento, e não é qualquer coisa, são materiais com muita boa qualidade. Além dos projetos do Instituto Fazendinhando, você é professora universitária, leciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie, profere palestras e você ainda atua em outros projetos da arquitetura. Você tem conseguido realizar, através do seu trabalho, o seu sonho de infância? Você comentou comigo, antes de começar o programa, que você pensava em viajar ao mundo, conhecer o mundo e tal. Isso tem dado certo? Tem conseguido? Tenho conseguido. Quando eu terminei a faculdade, eu achava que já não iria ser mais possível, porque ali também eu sou mãe, então durante a faculdade eu fiquei grávida e eu falei assim, bom, eu vou terminar a faculdade agora e eu não sei mais como que os meus sonhos eles seguirão daqui para frente. E eu fico até um pouco emocionada. Ele é uma motivação ainda muito, muito maior para mim, é o que me motiva, é o que me dá alegria. E olha como as coisas são, né? Eu acho que quando a gente trabalha para o bem, quando a gente faz as coisas certas, não tem como os nossos sonhos, eles não acontecerem, sabe? Eu acredito muito que quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. E se tem alguma coisa, se tem um sonho que a gente tem, que a gente acredita, e eu falo isso muito para as crianças da minha comunidade, né? Inclusive, estar aqui hoje, né? Então, é uma referência, acaba se tornando uma referência para outras crianças, para outros adolescentes, não importa de onde a gente vem, importa o que a gente vai fazer daqui para frente, importa o caminho que a gente vai trilhar. Então, hoje, eu tenho viajado para diferentes países, fiz o intercâmbio, aquilo que eu achava que seria impossível. Pois é, como é que foi a sua experiência na Colômbia? O que funcionou lá em Bogotá, você acha que poderia ser aplicado aqui em São Paulo? Com certeza. Primeiro porque na Colômbia, por ser um país da América Latina, existem muitas questões similares com o Brasil. Só que o que eu percebo lá na Colômbia é que há uma integração nas políticas públicas, há uma integração nos projetos que são desenvolvidos e há uma força, uma vontade pública muito grande de fazer com qualidade, de fazer o melhor, de fazer não apenas por uma questão de votos, de visibilidade, mas de fazer mesmo porque é necessário, é urgente fazer e fazer mesmo com qualidade para quem mais precisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito assim, inspirada, acreditando que é possível ter cada vez mais e mais transformações. É possível com iniciativa pública, com iniciativa privada, com a sociedade civil, com esse coletivo. É possível a gente transformar. Muito bem.
Infelizmente, estamos chegando ao final do programa e a gente tem por hábito que as pessoas tragam um objeto que lhes é peculiar, que lhes é importante. E você trouxe esse objeto. Sim. Eu queria que você explicasse para o público o que ele significa para você. Esse daqui é um imã de geladeira da primeira viagem que eu fiz para a Colômbia, primeiro intercâmbio. Para mim foi muito marcante, porque eu quis trazer esse objeto justamente também para incentivar ainda mais a nossa sociedade, a quem vem de favelas, a seguirem lutando, persistindo pelos seus sonhos. Não conheci só a Colômbia, eu conheci Espanha, Bolívia, Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, eu fui 3 vezes, enfim, Chile. Então, eu já estive em diferentes países, já estive, inclusive, no MIT, participando de uma conferência, sendo palestrante nessa conferência em Boston. Também, esse ano, eu estive em Harvard, dividindo espaço com Cobra, né, o artista Cobra. Esse ano, eu estarei no Egito, participando da segunda maior conferência do mundo, que é uma conferência de urbanismo. Estarei também no México. Então, aos pouquinhos, eu tenho conhecido o mundo e eu acho que de uma maneira ainda muito melhor, né, impactando de uma forma muito positiva. Esther Carro, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que transforma tantas vidas, que leva dignidade às pessoas. E as suas lágrimas são de felicidade. Sim, com certeza. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. E sucesso, sucesso, sucesso. Obrigada. Na próxima semana, eu espero você, com mais uma história inspiradora de vida e trabalho que está mudando o Brasil para melhor. Até lá.